Hi there, 8 p.m. em São Paulo, 8 da noite em São Paulo. My name is João, I am your English teacher. So, students of the third term, alunos aí do terceiro termo da EJA, welcome to this English class. Okay? With me tonight, Ed. Hello everybody, I'll be the moderator today, and as usual, o moderador como sempre. E eu consigo escrever aqui no chat, boa noite aqui, do professora Marilene, do Inicio. Então, boa noite, o que vocês farem no chat, eu passarei aqui para o João. É isso aí, vamos participar bastante. Vamos participar bastante, porque nessa aula a gente vai ter que escolher várias coisas. The title is on the screen, o título está aí na tela para vocês. Take your pick. Take your pick means escolha. Então, você vai ter que escolher um dos dois, vai ter que selecionar aí várias opções e a gente vai ver qual é a que ganha ou qual é o gosto das pessoas que estão assistindo a aula de inglês hoje. Ok? So, as I said, welcome to this class. Sejam bem-vindos a essa aula. And there we go. Vamos aí começar com a aula, falando um pouquinho do material que você vai precisar para essa aula. So, for this class, you will need... Para essa aula, você vai precisar... Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta, um lápis. That's it. É só isso que você precisa aí para poder anotar as suas respostas, fazer suas anotações, sugestões, perguntas. Vai anotando e depois, quando a gente colocar aí no chat para vocês, vocês vão lá e o Ed vai falando tudo para mim aqui que vocês escreverem lá, ok? Well, for tonight, para essa aula desta noite, what we have there? O que a gente vai ter aí como habilidade? Identificar o uso de marcadores textuais que indicam as opções. Por isso que eu falei do Take Your Pick, né, que é o título da aula. Se você vai indicar opções, a gente vai precisar desses marcadores textuais. In English, they are either or, neither nor. E a gente já vai falar logo o que eles significam e como eles são usados e para que eles servem. Tudo bem? So, there we go. By the end of this class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Talk about preferences. Falar sobre preferências. Identify the use of either or and neither nor. Identificar o uso de either, ou nem, ou nem. Nenhuma, uma coisa ou outra, nenhuma coisa nem outra. That's it. We'll talk about it soon, right? A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. And listen to parts of an audiobook. Read and understand excerpts of a book. Ouvir uma parte de um audiobook, ler e entender partes de um livro. Exato. Então a gente vai trabalhar aí com vocês no terceiro termo, um audiolivro, né? Um audiolivro, ele vai estar em domínio público, vocês podem baixar o PDF, ler o livro inteiro, se quiser, mas quando chegar lá, eu falo para vocês. Alright? So, there we go, let's start with your picks. Vamos começar aí com as suas escolhas. O que vai acontecer? O chat vai ficar aberto aqui, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, descrevê-las à medida do possível, e daí você vai ter que escolher ou uma ou outra. Okay? So, take a look at the screen. Dá uma olhada aí na tela. You can choose either reading the book or watching the movie. Você pode escolher ou assistir, ou ler, Você pode escolher ou ler o livro ou assistir o filme. That's it. E já vamos trabalhar aqui o que significam essas duas palavrinhas que vão aparecer em todos os slides. Ó. Either, or. Okay? Em português, pessoal, a gente fala ou um ou outro. Em inglês, a gente não pode falar or. Eu tenho que usar esses marcadores textuais, que a combinação para a língua inglesa é either or. Mas em português é o nosso ou. Tudo bem? Então, a nossa frase aqui, ó, you can choose either, você pode escolher ou ler o livro ou assistir ao filme. Tudo bem? E nas imagens a gente tem uma pilha de livros e a outra um cinema, né? Um teatro aí de cinema. Tudo bem? Vai escrevendo aí no chat aquilo que vocês preferem. Reading the book or watching the movie. E o Ed vai falando aqui para mim, a gente vai ver qual escolha está ganhando. Certo? Vamos ver se está subindo. O pessoal da EJA. Good evening aí. Good evening, ok. Good evening. A Roseli falou movie. Roseli, movie. Ok, então, movie, a primeira escolha que surgiu aqui pra gente. E tá aparecendo mais, né? Movie. Sérgio, movie também. Movie. Eita. É, movie. Ok. Don't like reading. A good book is also good, right? Okay. Principalmente aqueles livros, aqueles filmes que são baseados em livros, né? Aí o que você prefere? Ler o livro, assistir ao filme, vai para o filme direto, depois ler o livro, ok? Então esse foi o primeiro pick de vocês, que por enquanto ganhou aqui
o movie. Mas está subindo uns reading a book aqui Reading a também. book também. Next choice, a próxima escolha que vocês vão ter aí, ó. You can choose either the motorcycle or the car. Você pode escolher ou a motocicleta ou o carro. That's it. And the same structure, a mesma estrutura que a gente acabou de ver. Either or. Ou um ou outro. E nas imagens a gente tem lá uma foto de uma motocicleta e uma foto de um carro. Então, vamos escolhendo aí o que o pessoal está falando. Car is winning, João. Car. Okay. Guilherme, Rosenilda, Pamela, Maria, Sérgio, todo mundo car aqui. Nobody likes the motorcycle. Nobody likes the motorcycle. Ok, então a gente tem lá a primeira escolha movie, a segunda escolha temos o car ganhando. Vamos para agora, então, a próxima imagem vai aparecer na tela para vocês. Tá? You can choose either the apartment or the house. Você pode escolher ou o apartamento ou a casa. Então a gente tem uma imagem do interior de um apartamento, parece ser bem espaçoso, né? That's nice, And a photo of the outside of a house. Né? Tem uma foto aí do lado de fora de uma casa, né? Que é aquela casa do American Dream, a picket white fence. White fence, é isso aí. Né? A gente tem aí uma cerca branca, não é isso? Então, temos aí esses dois. Vamos ver o que está subindo aí no chat. House está ganhando house. José Newton, Roseli, Rosana, todo mundo respondendo house aí, João. House. Ok, house, car, and then we have the movie. Ok, let's go on. Vamos para frente. Next choice. Qual é a próxima escolha aí de vocês? You can choose either the city or the countryside. Agora você pode escolher ou o campo ou o interior. Ou a cidade ou o campo, né? Desculpa, o cidade interior, e o campo. a cidade. Okay, the city or the countryside. Estava pensando na resposta. Então a gente tem aí uma foto de cima de uma cidade com vários prédios e tudo mais, tem um rio ali passando no meio, e do lado nós temos foto de um campo, né? Uma estradinha. Uma estradinha que vai levando para o pôr do sol lá e algumas árvores ao fundo. Ok, what's your choice? Qual é a escolha de vocês? Vamos lá, a gente tá city. Um pouco dividido. Mas o Ademo falou vacation can be the countryside. As férias pode ser no campo, então, né? Legal. Vacation, the countryside. Então, se você for tirar férias, pode ir para o campo, pode ir para o interior. Então, a palavra countryside, em inglês, significa interior, o interior de um país. Né? E às vezes aparece só country também. Então, o que você prefere? City or the country? The country significando o interior, né? Uma parte interna do país. Tá bom? Próxima escolha, there we go. We have there. You can choose either chicken or beef. Você pode escolher carne de frango ou carne bovina. Ok. E na primeira foto a gente tem lá um prato com alguns vegetais ali também. Tem pimentões, tem carrots, tem cenoura e o frango, né? E no outro prato a gente tem uma carne vermelha ali, rare. Né? Ela tá bem rare ali. Isso. Lembrando que beef não é bife, né, João? É steak, né? Beef é steak. O beef que tá ali é a carne bovina, né? A palavra beef é a carne vermelha, né? Que a gente chama. Olha, a Pamela, o José Nilton e a Maria José preferem beef até agora. Ok, beef. Tem gente que falou também. Two. A Ivanilda falou I prefer chicken. Já colocou a frase inteira. Legal. Ok, very nice. Então, tem aí uma resposta aqui. Colocamos all to. Legal. Dá para entender isso aqui? O que a gente pode colocar no lugar do all to? All of them. All of them. Como eu tenho dois, both, né? Eu posso usar a palavrinha both. What do you prefer? Both. Eu quero ambos, né? Os dois, para mim, funcionam. Very good. Next image on the screen. You can choose either strawberry ice cream or chocolate ice cream. Você pode escolher ou sorvete de morango ou sorvete de chocolate. Ok, which one do you prefer? Qual deles você prefere? For me, it's obvious, right, John? Obvious? Ok, I don't know. This is kind of hard. O Adelma respondeu, I cannot. I cannot. Ok, vamos lá, Fátima, acho que both do outro. Na primeira imagem a gente tem lá um sorvete de morango. A Rosana respondeu strawberry ice cream. Strawberry ice cream, ok. And chocolate. Na segunda a gente tem um sorvete de massa aí de chocolate, um ice cream cone, né, que a gente chama o sorvete de bolinhas. Yes, two scoops, yes. Two scoops, ali, ali parece que tem two, né, two scoops. E o cone porque ele vem dentro dessa casquinha, né, que a gente chama de cone aí. Se fosse no palito, ice cream on a stick. Or popsicle. Or popsicle, também, popsicle. E a maioria, tá subindo bastante strawberry aqui. Tem o José Newton, chocolate ice cream.
Já apareceu o both ali Both também, que também, ninguém Maria recusa um bom sorvete. Né? Exatamente. Sorvete é sorvete, vem. Ok. And then we have the next one. You can choose either scarlet eggplant or okra. Você pode escolher entre giló... Peraí, agora não, peraí. Yes, É giló, giló. é giló mesmo e quiabo. Ok, giló delicious. e quiabo. All right. So and now, what do you prefer? Ok. A Maria Carol respondeu okra. Okra. Ok. Okay. Not Oprah, gente, okra. Oh, yeah, no okra, it's okra. Okay. Okra, a Maria tá no okra aí. Oh, yeah, okra. Very Olha, nice. I'm surprised. Both. Both. A Ok. Fátima respondeu both. O José Newton, okra. Legal, então vamos aproveitar e apresentar a outra palavrinha, né? E aí? Scarlet eggplant. I don't like it. Okra. I don't like it. So Neither. I can say neither, right? Because neither means nenhuma das duas escolhas que eu tenho aqui. Então, neither é uma possibilidade para responder a essa pergunta. Se você não gosta de nenhuma das duas, se você gosta das duas, both. Mas se não gosta de nenhuma delas, so neither. Or I don't like either. Apareceu algum aqui? No, I don't Ainda não. like it. Mas, I don't like vamos it. lá. I don't É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aí nessa aula. Tudo bem? Ficou tranquilo? Então, agora a explicação dessas duas palavras, como elas se apresentam na língua inglesa e alguns exemplos para vocês. Então, ó, the word either and the word or are used together to offer a choice between two things. A palavra either e a palavra ou, or, são usadas juntas para oferecer a escolha entre duas coisas. Examples. We can either call her at home or at the office. Por exemplo, nós podemos ou chamá-la em casa, ou ligar para ela em casa, ou no escritório. That's it. Então, ou em casa ou no escritório. Nice. Either Kate or Paul will drop you at school. Ou a Kate ou Paul vai deixar você na escola. Yeah. Então, to drop someone somewhere, né? Drop you at school. A expressão em inglês é drop someone somewhere. Deixar alguém em algum lugar. Então, drop you at school, deixá-lo lá na escola. Então, a Kate ou o Paul vão lá levar alguém para a escola, certo? Então, esse é o uso aí do either e do or. Então, lembrem-se, eu não posso colocar or, quando eu falo de escolhas entre duas coisas, either, or. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida aí no chat? Então, tranquilo, João. Tranquilo, né? Legal. Então, a gente falou do either, vamos conversar agora sobre o neither, né? E aí a gente tem a outra combinação. We use the word neither and the word nor together to say that both parts of a sentence are negative. Nós usamos a palavra neither e a palavra nor juntas para dizer que ambas as partes da frase são negativas. For example, neither the blue marker nor the red one is working. Por exemplo, nem o canetão azul, nem o canetão vermelho está funcionando. That's it. So, neither, nenhum, nor, nem o outro. Então, neither the blue marker, nem o canetão azul, nor, nem o canetão vermelho, the red one, is working. Então, nenhum dos dois está funcionando. And then, they will neither call me nor send me a message after midnight. Eles não vão nem me ligar, nem mandar mensagem depois da meia-noite. Fica a dica, né, João? Fica a dica, right? Então, depois da meia-noite, no way, ok? Então, a ideia é essa, usando aí o neither e o nor. Vocês perceberam que aqui a ideia é negativa. Nenhum, nem o outro. Neither, nor. Tudo bem? Então, a gente viu either or, neither nor. Agora, vamos dar uma olhada nisso aí em um conto literário. Aí a gente vai falar sobre A Christmas Carol, né, que é um conto de Natal. Quem escreveu esse livro em 1843, long time ago, foi Charles Dickens. Na tela para vocês tem aquele QR Code que vai levar vocês lá para o livro em PDF. Ele está em domínio público, então você pode baixar esse livro normal. E o link que está embaixo para vocês é do YouTube com o audiobook. Né, o audiolivro está lá inteiro para vocês. A gente vai ouvir só um trechinho dele. Então, a gente vai ouvir esse trecho acompanhando um pouquinho o texto para vocês. Tá bom? Então, primeiro, só ouçam. Vai estar lá o texto aparecendo também no vídeo. Video time, there we go.
I am sure he loses pleasanter companions than he can find in his own thoughts, either in his moldy old office or his dusty chambers. I mean to give him the same chance every year, whether he likes it or not, for I pity him. He may rail at Christmas till he dies, but he can't help thinking better of it. I defy him, if he finds me going there in good temper year after year, and saying, Uncle Scrooge, how are you? Ok. E aí? Difícil? Fácil? Não entendi nada? Ok. É possível não entender nada. A gente está falando aí de literatura, né? Estou falando de como é que está o seu inglês. Como é que é o seu costume aí em ler coisas em inglês? Será que você costuma fazer isso? Sim ou não? Né? Tenta responder aí no chat para a gente se você tem esse contato com a língua por meio dos livros ou não. Né? Você gosta da leitura? Você lê bastante em português? O que te impede de ler alguma coisa em inglês? Né? Como é que está o seu level of English aí? Como é que está o seu nível de inglês para saber se você se você é capaz aí de ler um livro? É lógico que existem alguns livrinhos que a gente chama de readers, né? Eles têm a leitura adaptada e você pode ver esse conto, por exemplo, de uma maneira simplificada, né? Ele traz o nível da língua para baixo, porque assim você consegue trabalhar só as estruturas básicas do idioma. E aí você consegue entender um pouco mais. E à medida que você vai crescendo no inglês, você vai também aumentando o seu nível lá de leitura. Tá? E o que a gente vai fazer agora é ler justamente esse trechinho que a gente ouviu. Então, na tela para vocês, ó. Read this excerpt from the book Christmas Carol, by Charles Dickens, and write 5 words that you know in the chat. Lê esse excerto do livro Um Conto de Natal, de Charles Dickens, e escreva 5 palavras que você sabe no chat. That's it. 1 minute for you. Você vai ter 1 minuto para ler essa passagenzinha. Lembra, o objetivo não é que você entenda tudo que está escrito ali, mas que você dê uma olhada no texto e fale, essa palavra eu conheço, essa eu também conheço, essa eu conheço. E aí você escreve no chat, tá bom? 1 minute, we are back. Voltamos em 1 minuto. Olá, João, olha, a gente tem aqui, a Delma respondeu most of them, a Delma também thoughts, José Newton year, Eliane every year, José Newton you, a Roseli I am, he, companions, his office, old, a Pamela companions, chance, good. Legal, temos aí várias palavras que o pessoal já conhece por algum motivo, já leu em algum lugar, já ouviu. Isso é interessante porque a gente tem que usar todo o conhecimento prévio para poder entender um texto que a gente vai ler. Então, você pretende prestar o Enem? Eu tenho que usar essa técnica de leitura, né? Essa estratégiazinha lá. Vou para o texto e tento encontrar as palavras que eu já conheço, as palavras cognatas, aquelas que eu já vi em algum momento, ok? E é lógico que aparece aí agora na tela para vocês algumas palavras que vocês poderiam ter falado, né? São palavras bem comuns, como sure, como companions. O either or, que a gente acabou de ver, né? Either or, a gente acabou de mostrar aí para vocês as opções. Então, tá aí para vocês, aparecendo aqui nesse trechinho do livro. Vamos lá, Ed? Ok. Ok. I'm sure he loses pleasanter companions than he can find in his own thoughts. Eu tenho certeza que ele perde companheiros mais agradáveis que ele consegue encontrar em seus próprios pensamentos. Either in his moldy old office or his dusty chambers. Seja em seu velho escritório mofado ou seja em seus aposentos empoeirados. I mean to give him the same chance every year. Pretendo dar a ele a mesma chance todos os anos. Whether he likes it or not. Goste ele ou não. For I pity him. Porque eu tenho pena dele. He may rail at Christmas till he dies.
Ele pode reclamar do Natal até morrer, but he can't help thinking better of it. mas não consegue deixar de pensar melhor. I defy him. Eu desafio, If he finds me going there, se ele me encontrar indo para lá, in good temper, de bom humor, year after year, ano após ano, and saying, Uncle Scrooge, how are you? e dizendo, tio Scrooge, como vai você? Isso está na página 57 do livro, né? Em PDF, que foi baixado aí para vocês. Tá? Então, essa primeira parte, either or, apareceu ali pra gente. Então, ou em um lugar ou em outro. Aqui ele está falando either in his moldy old office, então, ou no escritório, ou in his dusty chambers, nos seus aposentos empoeirados. A palavra mold que aparece aqui, ela está com esse U, porque está em inglês britânico. Em inglês americano, você pode encontrar a mesma palavra sem o U. Okay? É uma variação aí da palavra mold. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte. A gente tem o either e o or, que foi usado dentro desse contexto. Ou no escritório, ou nos aposentos. Belezinha? Então, a gente vai ter tempo de ver mais uma partezinha com um outro trecho do mesmo livro. Tá? Vai passar para vocês, vocês vão fazer a mesma coisa. Só assistir, ouvir, tomando notas aí de algumas coisas, e depois eu faço uma pergunta para vocês. Video time again. He felt that it was tall and stately when it came beside him, and that its mysterious presence filled him with a solemn dread. He knew no more, for the spirit neither spoke nor moved. "I am in the presence of the ghost of Christmas yet to come," said Scrooge. The spirit answered not, but pointed onward with its hand. "You are about to show me shadows of the things that have not happened, but will happen in the time before us," Scrooge pursued. "Is that so, Spirit?" Ok, another piece, um outro pedacinho aí do mesmo livro, né? Como eu já falei para vocês, o QR Code que apareceu na tela, você pode baixar a qualquer momento. Ele está em domínio público, né? Tá lá para vocês, A Christmas Carol, Public Domain, então tá lá, de graça, baixa, lê, marca as palavras que você conhece ou não. Né? Vamos para frente agora falar do que você vai ter que fazer. Então, de novo, a gente vai ler esse trechinho do Christmas Carol, que é essa outra parte que a gente ouviu, e você vai escrever no chat agora, não as palavras que você conhece, mas aquelas que você nunca viu na vida. Right? Então, bate o olho no texto, não precisa entender o texto agora, que a gente vai ler daqui a pouco para vocês, e escreve lá, 30 segundinhos, palavras que você não conheça. Go! Olha só, já uma palavra que mais apareceu aqui no chat da Rosana, Rosali, Onward, que é o nome de um desenho da Disney, que também é coincidência aí com o Christmas Carol, né? Que inspirou o Tio Patinhas, né? Tá vendo? O Uncle Scrooge, né? Tudo se conecta. Tudo se conecta, nada ali é por acaso, certo? Joinha. Vamos lá para frente. Algumas das palavras que vocês poderiam ter mandado para a gente são essas, né? Que são as realmente bem diferentes aí. Stately and dread and onward. Onward apareceu bastante, né? Sim. Okay? E aqui eu destaquei para a gente também o neither e o nor, que a gente acabou de ver. Então, essas duas palavras, ainda bem que vocês não escreveram lá no chat, porque senão eu falo, mas acabamos de ver. Ok. Então, o neither nor, um exemplo aqui de como usar isso em um contexto. Então, vamos lá, Ed. He felt that it was tall and stately when it came beside him. Ele sentiu que era alto e imponente quando veio do lado dele. Aquilo veio do lado dele. And that its mysterious presence filled him with a solemn dread. E que sua presença misteriosa o encheu de um pavor solene. He knew no more, for the spirit neither spoke nor moved. Ele não sabia mais, pois o espírito, o fantasma, não falava nem se movia. I am in the presence of the ghost of the Christmas yet to come, Eu estou na presença do fantasma do Natal do futuro, said Scrooge. disse Scrooge. The spirit answered not, but pointed onward with its hand. O espírito não respondeu, mas apontou para a frente com a mão. Very nice. Então, aí um exemplo de como usar o neither nor, saiu de um livro, tá lá para vocês, qualquer momento. Tudo bem?
Então, ó, o que vocês podem fazer aí depois de ter assistido essa aula? Dá uma olhadinha lá, ó. To know more about the use of either or, neither nor, para saber mais aí sobre o uso dessas duas expressões, you can access the site. Você pode assistir aí esse vídeo no YouTube, que o QR Code está lá para você. Você tem uma explicação um pouco mais detalhada e mais exemplos de como usar isso. Tudo bem? Então, nossa aula está chegando ao final, está acabando aqui 20 segundinhos. Não se esqueçam de avaliá-la. O QR Code está na tela para vocês. E, por favor, escrevam as sugestões, aquilo que vocês gostariam de ver mais. A gente sabe que os nossos encontros eles são um pouco mais espaçados. Mas vocês têm as outras aulas e vocês podem assistir as aulas lá do ensino médio também. Tudo bem? Ed, time to say bye. That's it. Good night. Thank you for watching. Good night, everybody. Have a nice weekend. Bye-bye.